Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre um texto que eu já fiz a leitura dele inteiro, mas eu ainda não fiz os comentários, que é o texto do Marcos Banho, Norma Oculta, Língua e Poder na Sociedade, que é esse aqui, ó. A gente já leu ele, já tá no Drive, ok? Ele é um texto muito simples, muito fácil, mas que fala muita coisa interessante e que faz a gente pensar um pouco em algumas questões que a gente geralmente não pensa. Então, quando a gente abre ele, ele já começa, né, o capítulo é Por que norma, por que culta? E ele já começa falando que a palavra norma, ela tem duplo significado. Ela pode significar tanto conjunto de preceitos estabelecidos na seleção do que deve ou não ser usado numa certa língua, ou seja, um conjunto de regras, um conjunto de preceitos, certo? Como também pode significar norma, tudo que é de uso recorrente numa língua relativamente estabilizada pelas instituições sociais, ou seja, tudo aquilo que é usado numa língua que é normal, que é comum. Mas aí você pergunta, mas Pedro, como você pode ter dois significados tão distintos entre si e de certa forma até conflitantes para uma mesma palavra? Porque pensa o seguinte, se você mora em uma cidade, alguma região, em algum bairro, que as pessoas têm o costume de usar determinada palavra, como por exemplo, não sei, alaranjado, que é uma palavra errada de acordo com a norma culta, certo? Com a norma padrão, com a gramática normativa da língua portuguesa. Mas a norma, o significado de norma é aquilo que é normal, então teoricamente é para fazer parte da norma. Mas o outro significado de norma, que é o prescritivo, fala que isso é errado. Entende como dá uma certa confusão? Porque você tem dois significados para uma mesma palavra. Tanto que a palavra norma dá origem a duas outras palavras, normal e normativo. Nem sempre aquilo que é normal é normativo e nem sempre aquilo que é normativo é normal, certo? Então, como é possível isso? Bom, aí. Calma aí. Aí ele vai falar que isso já é um grande. Isso já causa uma grande dor de cabeça e uma grande confusão na cabeça de muita gente, certo? Imagine agora você pegar essa palavra norma e colocar na frente o termo culto para se criar essa expressão, norma culta. E aí ele vai falar que esse conceito, norma culta, também tem dois significados que são usados de duas formas, a norma culta. O primeiro é uma ideia antiga, já muito batida na nossa cabeça, norma culta, conjunto de regras usadas para definir o português, como que deve ser falado, como que deve ser escrito, né? Um conjunto de regras gramaticais que são aplicados no nosso cotidiano, deveriam ser aplicados no nosso cotidiano, baseado através da literatura clássica de obras portuguesas e brasileiras, certo? Esse é o conceito de norma culta, o mais antigo, né, gramatical, que a gente já conhece. E aí ele vai falar, ele vai bater na tecla de que, mas espera lá, quem falou que os escritores portugueses e brasileiros são referência para poder dizer como a gente deve falar ou escrever, né? Por que, que a norma culta que a gente está querendo, a norma culta que a gente está falando agora em questão, deve ser é, deve ser assim, deve ser seguida, sabe? Tipo, quem falou que a gente deve escrever usando a norma culta? Ele é bem afrontoso nessa parte, nesse sentido, de fazer esses questionamentos. E depois ele vai falar que existe um outro termo usado também em norma culta, um segundo significado para esse termo, que é qual? Ele falou que existe um instituto de pesquisa. Cadê? Peraí. Ele vai falar antes também, porque ele fala assim, antigamente até é tranquilo falar norma culta, você criar um conjunto de regras para o português seguindo os padrões que são observados nas obras literárias, porque realmente antigamente as obras literárias eram muito influenciadoras na nossa língua. Mas nos dias de hoje, as obras literárias elas acabam perdendo o poder de influência para, por exemplo, as grandes mídias mais interativas, como televisão, sabe, os canais de televisão, os vídeos que rodam por aí. Hoje em dia realmente tem que se admitir que as pessoas assistem muito mais, não só televisão, mas vídeos de um modo geral, sabe? Seja em televisão, seja vídeos no YouTube, seja séries, enfim.
programas de televisão do que ler livros. Então as pessoas são muito mais influenciadas por palavras, por jordões, por expressões que surgem através da fala, né, do que pelos livros. Então ele fala que não faz sentido a gente continuar usando as mesmas regras que são dos livros antigos, né? E aí ele vai falar do segundo significado de norma culta, que aí ele fala que é um termo específico usado pelo NURC, que é um projeto de norma urbana e culta, que ele analisa a linguagem usada pelas pessoas que são cultas. E aqui ele usa esse critério, ele usa dois critérios para dizer quais são as pessoas cultas, né? Que é a pessoa tem que ter grau de escolaridade acima da graduação e o histórico biográfico tem que ser urbano, ou seja, a pessoa tem que ter um grau de formação superior, tem que já ter feito graduação, e a família dela, os seus pais e seus avós, tem que ser da cidade, não pode ser pessoas que vieram do campo. Mas isso daí é para pesquisa deles, entendeu? É um termo que eles estão usando para pesquisa, que é bem diferente do outro que a gente acabou de ver, né? Mas ainda assim são duas palavras, são dois termos para uma mesma palavra, norma culta, né? E aí ele fala assim, mas e aí, como é que a gente vai resolver esse problema? E antes dele entrar nessa situação do problema, ele vai abordar um outro problema que ainda por cima parece muito mais grave, que eu concordo com ele, que é o uso da palavra culta na descrição, né, desses termos. Porque ele fala assim, cadê? Aqui. Ele vai falar assim, por que a gente chama que uma norma é culta? Né? E além da norma culta, quando a gente vai falar norma culta, a gente se refere a pessoas que escrevem corretamente, pessoas que possuem um grande saber. E quando a gente vai falar de um vocábulo, de uma linguagem mais rúbrica, mais prática, menos sofisticada, a gente geralmente usa o termo linguagem popular. E aí ele vai fazer o seguinte contraste. Então, pera lá, o que é culto não é popular, né? O que é popular é inculto. Por que a gente usa norma culta? O que é culto, né? Quem que usa? Quem que é uma pessoa culta? Porque, teoricamente, realmente, todas as pessoas nascem em uma cultura, certo? Todas as pessoas possuem cultura. O que vai diferenciar é o grau de cultura que as pessoas possuem entre si e se essa cultura é ou não valorizada pela nossa sociedade, se é uma cultura bem vista ou não, se é uma cultura respeitada, admirada, prestigiada, ou se é uma cultura desvalorizada, se é uma cultura ruim, uma cultura prejudicial para o povo, porque nem todas as culturas são boas, certo? Existem variados tipos de cultura, mas nós sempre estamos integrados a alguma cultura, certo? Então, não existe uma pessoa que não faça parte de uma cultura. Então, todos nós somos relativamente cultos, certo? Claro, uma pessoa que possui um grande conhecimento de várias culturas pode-se dizer que é uma pessoa culta, mas é muito errado usar o termo norma culta, certo? Porque causa muito essa ideia, então quem não usa norma culta é uma pessoa inculta, mas não existem pessoas incultas, vamos assim dizer, teoricamente, sabe? E linguagem popular, então, seria o contrário da norma culta, então quer dizer que aquilo que não é popular não é culto, sabe? Dá uma ideia muito, eu não queria dizer só ruim, pejorativa, dá uma ideia pejorativa da linguagem popular quando você coloca em contraste com norma culta, com língua culta, né? Então ele vai falar como resolver isso. Ele vai então observar, ele vai falar aqui, então a gente tem três coisas que a gente precisa mudar. A primeira é aqui. A primeira coisa, norma culta como sendo ligado a algo gramatical, ligado às tradições, ligado às regras da língua portuguesa, certo? A segunda é a norma culta como sendo a língua falada pelo lado. Cortou porque acabou o espaço do meu celular, mas continuando. E aí ele fala que a terceira coisa que a gente tem que corrigir é essa ideia de norma popular, que também acaba sendo errado, porque popular é do povo, certo?
O que é o povo? O povo é todo mundo, tanto os cultos quanto aqueles que possuem tanto aquelas pessoas que possuem um grande conhecimento sobre variadas culturas, tanto aquelas pessoas que não possuem um conhecimento tão vasto de tantas culturas, certo? Então, norma popular é todo mundo, não tem como você ter uma norma culta para uma parte da população e uma norma popular para toda a população, entende? Então ele vai mudar os nomes desses três conceitos, vamos assim dizer. Ele vai primeiro pegar a norma culta gramatical, a ideia de tradição, regras e coisas do tipo, e vai tirar o nome norma culta para a norma padrão. Porque o que é padrão? Padrão, né, quando você ouve geralmente, certo comportamento ele segue um padrão, né? Ou então é o padrão do momento. O que é padrão? Aquilo que é seguido, aquilo que se repete, aquilo que é uniformizado, sabe? Geralmente padrão é algo muito que vive se repetindo. Padrão é padrão. Tipo, não sei. Hoje em dia nas indústrias tem muita coisa que é padrão. As cores dos cabos da televisão é um padrão: amarelo, branco e vermelho. Sabe? É um padrão. Não se muda. A gente sabe que esses três cabos são usados para conectar no videogame. Essas cores não vão mudar, é um padrão. As tomadas são ou de 120 volts ou de 220 volts. É um padrão, sabe? Padrão, padronizou, tudo igual. Por quê? Norma padrão, aquela que deveria. Norma continua sendo a ideia de regra, um conjunto de regras, para que as pessoas falem, teoricamente, todas iguais, entende? Para que as pessoas tentem falar todas iguais. Por isso que ele sugere então essa ideia de norma padrão ao invés do termo norma culta, o que realmente é muito sensato, né? A segunda coisa que ele vai mudar é o termo norma culta, que está sendo usado aqui para se referir à linguagem das pessoas que possuem um grau de conhecimento muito grande, né? Possuem um grau de escolaridade de nível superior e que não possuem históricos rurais, ou seja, possuem a família toda vivida na cidade. Ele vai mudar esse nome, norma padrão, para cadê? Variedade linguística prestigiada, né? O que seria então uma variedade de linguística prestigiada? Porque assim, tudo aquilo que foge à norma padrão é uma variedade linguística. É como se norma padrão fosse Deus, fosse o ideal. Se não existe uma pessoa que fale, que use a norma padrão. Não tem. Então assim, então o que você vai ter? Você vai ter aqueles que chegam mais perto, que chegam mais próximo, que falam bonitinho, que tentam falar o mais próximo possível da norma padrão. E a gente pode dizer que são variedades linguísticas, porque uma vez que não é a norma padrão, é uma variedade, certo? E essas variedades são prestigiadas. Por que são prestigiadas? Porque é respeitada. Elas possuem um certo grau de importância na nossa sociedade muito grande, certo? As variedades prestigiadas, elas estão mais próximas da norma padrão, muito perto. Tipo, tentando respeitar o máximo possível de regras, bem tradicional, enfim. Geralmente também quem usa essas variedades padrões prestigiadas são pessoas que possuem um grau de conhecimento maior, certo? Se você sabe uma maior quantidade de palavras, uma maior variedade de conhecimento da língua, de regras gramaticais, você vai chegar mais próximo da norma padrão, ou seja, você vai conseguir usar uma variedade de prestígio. Enquanto que as variedades populares, norma popular, né, linguagem popular, ele muda o nome para variedades estigmatizadas. Eu confesso que eu vou ter que ler aqui o que significa estigmatizada, porque eu não sei. Estigma. O estigma, em termos sociológicos, é um julgamento extremamente negativo lançado pelos grupos sociais dominantes sobre os grupos subalternos e oprimidos e, por extensão, sobre tudo que caracteriza o seu modo de ser. Assim, para designar as variedades linguísticas que caracterizam os grupos sociais estigmados no Brasil, sugiro que a gente use variedades estigmatizadas. Ou seja, é a linguagem usada por aqueles que estão abaixo dos que possuem uma variedade prestigiada, certo? Aqui ele fala que estigma social, no sentido de que essas pessoas não possuem as mesmas condições, tanto financeiras quanto históricas, dos outros para conseguir fazer uso de uma variedade prestigiada. Assim, elas fazem parte de uma variedade estigmatizada, ou seja, uma variedade que está mais longe da padrão, certo? Ou seja, que obedece a menos regras gramaticais
que são estabelecidas como corretas. E pronto. E olha só como as coisas ficam muito mais claras, muito menos preconceituosas e dão muito menos problema e muito menos dificuldade para explicar. Você não precisa mais usar o termo norma culta, você usa norma padrão, você não precisa mais falar variedade popular, você fala variedades estigmatizadas ou variedade linguística, né? Variação linguística também. E norma padrão você joga lá em cima, que é quase como se fosse um padrão, um patamar acima que todo mundo tenta atingir, né? Por que eu gosto muito desse texto? Porque ele reconhece a existência da variedade estigmatizada, da variedade da norma padrão e das variedades prestigiadas, né? E agora estou falando por mim. Eu acredito que uma grande importância dos professores da língua portuguesa é reconhecer que um aluno, quando ele chega numa sala de aula, ele muito possivelmente, depende de onde você está ensinando, ele já tem uma variedade, seja uma variedade ou prestigiada ou estigmatizada, depende de onde você está ensinando, certo? Se é uma população mais carente, provavelmente ele vai ter uma variedade linguística estigmatizada. E se ele é de uma comunidade um pouco mais rica e endinheirada, provavelmente ele vai ter uma variedade padrão estigmatizada, certo? Mas independente para quem você estiver dando aula, o ideal é que você ensine eles a usarem, quando necessário, a norma padrão, tá? Não é que você, vamos corrigir todo mundo para que todo mundo só use a norma padrão. Não, não é isso. Até porque não tem como. Mas vamos ensinar para as pessoas que existe a norma padrão e vamos tentá-las ensiná-las o máximo possível da norma padrão para que quando elas quiserem e precisarem usar, elas usem a norma padrão, porque eu já falei em vídeo meu antes, a norma padrão não é uma coisa para ser usada sempre no nosso dia a dia, né? A norma padrão tem hora e data para ser usada, né? Tem ocasiões específicas para serem usadas. O ideal é que as pessoas saibam quando usar ou não, como uma peça de roupa, né? Você sabe quando usar um biquíni e quando usar um terno. É a mesma coisa, mesmíssima coisa. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse texto, dessa minha explicação também. Que eu gosto muito desse texto. Ele flui com muita facilidade para mim. É uma ideia que está muito já presente na minha cabeça. E acho que esse foi um dos melhores vídeos que eu fiz. Gostei bastante. E se você também gostou, se inscreve no canal, deixa o like. E é isso. Até o próximo vídeo.